Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos nos colocar de pé, vamos orar nesse instante para darmos início a esse culto de louvor e adoração do nosso Deus. Pai amado, nós estamos na Tua casa, Pai, com filhos Teus e clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, que o nosso coração, Pai, seja terra fértil, Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Em nome de Jesus, Pai, clamamos ao Senhor, clamamos pelas nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós, venha perdoar as nossas faltas e que, apesar de nós, Pai, o Senhor possa cumprir tudo aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós, Pai, para o Teu povo aqui presente, para a Tua igreja, Pai, neste lugar. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Venha me
Pronto. Meus queridos, abra suas Bíblias no primeiro livro de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 ao 26. Vou fazer a leitura da palavra. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 ao 26. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé, a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém? Glória a Deus pela palavra dele, né? Ele nos traz a ressurreição, a morte nos traz vida. Vamos orar pelos nossos aniversariantes, né? Gustavo da Silva Teixeira, dia 16/4. Paula Bressani Moreira, dia 17/4. Simone Mara Ferreira Miranda, mulher mais bonita de todas, dia 21, sexta-feira. E o irmão William Pimenta, dia 22. Amém? Vamos orar por eles. Senhor, nós colocamos diante do Senhor essas vidas, esses aniversariantes. Nós nos sentimos alegres e felizes e gratos por mais um ano que o Senhor nos permitiu viver com esses irmãos, Pai. Nós oramos para que o Senhor dê saúde e paz a eles e que a graça do Senhor superabunde sobre a vida desses irmãos e irmãs, Senhor. Oramos, Pai, para que o Senhor use-os para glorificar o Seu nome, para cumprir o Teu chamado, Pai, nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor, declarando, porque Ele vive, nós temos esperança, né? Podemos crer no amanhã. Quando estivermos cantando essa canção, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão estar dedicando nesse instante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Vamos continuar declarando que o nosso Deus, Ele é poderoso. Buscamos
Nossa vida sem o Senhor, Pai, não tem sentido, vazia, sem esperança. Mas que nessa noite, Pai, o Senhor possa encher os nossos corações do Teu propósito. O Senhor possa encher, Pai, os nossos corações com Tua paz, com Teu tão grande amor, um amor que se entregou por nós, Pai. Que, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se humilhou e veio a esse mundo como servo, Pai. Que nosso coração nessa noite, Pai, entenda que precisamos, Pai, ser servos uns dos outros e que o Senhor, Pai, venha completar em nós a obra que o Senhor tem feito e que sejamos encontrados, Pai, servos e servas fiéis do Senhor. Declaramos mais uma vez, Pai, que precisamos do Senhor. Sem o Senhor é impossível, Pai. E que nessa noite o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém.
Meus queridos irmãos, já falamos pela manhã que o pastor Paulo ele precisou acompanhar, né, a família do irmão Antônio, da irmã Maia, lá em Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte, né? Estou esquecendo aqui a cidade exata, Itabira, no casamento da Maria Eduarda com Gabriel, né? E por isso ele se faz ausente no dia de hoje. Mas que Deus possa, né, estar usando a minha vida, que Ele possa estar usando de misericórdia conosco e que sejamos edificados nessa noite, amém? Amém. Glórias a Deus por isso. Gostaria de continuar refletindo com os irmãos, mas não antes de orar pelas crianças. O irmão Paulinho me lembra. Muito obrigado, irmão Paulinho. Quero convidar as crianças aqui para a gente orar por elas. Você acha que eles vão para a sala sem oração? De jeito nenhum. Vamos orar pelas nossas crianças? Quero convidar a Kézia aqui à frente, ela vai estar orando pelas crianças. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te pedir, Senhor Deus, pela vida de cada criança que está aqui, Senhor Deus, para aprender mais e mais de Ti. Abençoe a vida de cada pai, Senhor, que está trazendo seus filhos à sua casa, Pai, que o Senhor esteja em cada lar aqui representado. Continue conosco nesse restante desse culto, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida do Jamai, trazendo a mensagem para nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de, nessa noite, continuar refletindo com os irmãos a respeito da ressurreição de Cristo. Semana passada comemoramos a Páscoa, né? Celebramos aqui também a ceia, que é mandamento do Senhor, para que realmente possamos relembrar, né, o sacrifício dele, a morte, a ressurreição, e lembrarmos também que um dia ele vai voltar, amém? Mas eu quero continuar refletindo com os irmãos a respeito desse tema, ressurreição, e o poder da ressurreição, como isso interfere nas nossas vidas como discípulos de Jesus, né? Como foi que aconteceu em meio a tanta coisa, né? naquele momento, Jesus sendo preso, chicoteado, açoitado, crucificado. Como foi que aqueles discípulos se comportaram? Já pararam para pensar? E como nós podemos aprender também com a vida desses discípulos, porque nós também somos discípulos do Senhor. E por que é importante, né, a ressurreição de Cristo? Por que se faz necessária a ressurreição de Cristo? Né? O irmão Adílio leu anteriormente o texto de Coríntios, que vai falar para nós, né? Paulo vai dizer a respeito da ressurreição de Cristo. Havia ali, naquele tempo, pessoas que não acreditavam na ressurreição do corpo, né? Isso para aquele pessoal era motivo de escândalo, né? Então, Jesus, ele quebrou diversos paradigmas, até mesmo expectativas daquele pessoal, inclusive os seus discípulos. Mas por que se faz necessário a ressurreição, né? Porque Cristo, ele ressuscitou para vencer a morte, né? Isso nos traz uma esperança de uma vida, que nós vamos morrer, mas que existe algo após a nossa vida, que a nossa vida não é um mero acaso. Ao morrer e ressuscitar, Cristo também ele abre um caminho para essa eternidade, e ele reconcilia, né, consigo todas as coisas. Cristo, ao ressuscitar, ele triunfa sobre o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ressurreição de Cristo também nos revela a glorificação do corpo, né? E isso é importante porque a gente leu que Cristo é as primícias dos que dormem. E você pode estar se pensando no seguinte: mas não ressuscitou gente antes? Por que ele é o primeiro? O próprio Jesus ressuscitou.
a filha de Jairo, Lázaro, o filho da viúva de Naim, né? No Antigo Testamento temos também episódios de ressurreição através do ministério do profeta Elias e Eliseu, né? Mas por que Jesus então seria as primícias dos que dormem? Porque Jesus foi o único que morreu, ressuscitou, e o corpo dele ressurreto não precisa morrer novamente. Todos aqueles que ressuscitaram morreram. E Cristo agora com aquele corpo ressurreto, glorioso, perfeito, nos ensina através da ressurreição dele o que nós podemos esperar, né? Como salvos, né? Aqueles que creem têm expectativa que também terão seus corpos ressuscitados. Cristo a primícia, né? E depois todos os santos, né? Que serão ressuscitados também no último dia. E Paulo vai dizer nesse texto que o irmão Adílio leu, e é algo interessante, né? Que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. A gente crê em algo inútil. Nós permanecemos no pecado, porque era necessário que ele ressuscitasse para cumprir o que os profetas haviam dito, e ele foi o sacrifício perfeito pelo nosso pecado. Então, se Cristo não ressuscitou, como nós temos então perdão dos nossos pecados? E também, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação, o nosso testemunho também é falso. Então é necessário, meus irmãos, que entendamos a importância do poder e o poder daquilo que foi feito por nós. A obra de Cristo na cruz e a sua ressurreição. E hoje eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos, para que a gente possa entender como foi realmente esse momento de ressurreição de Jesus, porque na Bíblia nós vamos ver que após Jesus ressuscitar, ele permaneceu por 40 dias, né? Ele fez diversas aparições. Então, quando Maria Madalena vai ali no túmulo de Jesus, Jesus aparece para ela. Quando os discípulos estão trancados lá com medo dos judeus, Jesus aparece para aqueles discípulos e ele diz que Tomé não estava lá. E aí ele aparece novamente naquele episódio onde Tomé, né, toca ali em Jesus. Jesus também aparece a Paulo, ele apareceu a Pedro. Ele vai dizer também lá em Coríntios, no capítulo 15, que ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Ele aparece a Tiago. Cristo também aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. Então, eu fiquei me questionando a respeito, né? Tenho meditado muito sobre o tema discipulado. E fiquei meditando, né? Li os textos do livro de João, o comecinho ali de Atos, Lucas, para entender como é que foi todo aquele ambiente de ressurreição de Cristo, como aqueles discípulos se comportaram, né? E fiquei atento à questão de que por que será que Jesus, né, permanece ali 40 dias com aqueles discípulos? Porque teologicamente Cristo bastava ressuscitar, subir aos céus e teologicamente, meus irmãos, não mudaria nada. Mas aí, claro que podemos pensar também na questão de que aquela aparição de Jesus ressuscitado serviu também como testemunho. Cristo ressuscitou. Mas ao olhar para os discípulos em todo aquele momento, eu percebo que Cristo, ele permaneceu 40 dias ali com aqueles discípulos, porque os seus discípulos não conseguiram se manter firmes longe dele. Quero convidar você a abrir em João, no capítulo 20, o versículo 19. Hoje nós vamos ler alguns textos para podermos entender todo esse ambiente. E vai dizer assim lá em João 20, no versículo 19: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou
e pôs-se no meio deles e disse: paz sejam com vocês. Então nós vemos aqui que Jesus havia morrido e os discípulos estavam fazendo o quê? Trancados, com medo. Aqueles discípulos, eles estavam sem esperança, frustrados. Sabe por quê? Porque a expectativa daquele povo judeu era que haveria de vir um rei. Só que esse rei veio. Só que eles não entenderam que era um rei que haveria de governar um reino. Mas esse reino, ele é um reino espiritual. E eles esperavam um líder político que iria lutar contra o governo romano e os libertaria. E eles seriam de novo aquele reino forte da época lá do rei Davi. Então aqueles discípulos, o Messias dele morreu. Sabe, aquela pessoa que eles largaram tudo, os seus trabalhos, eles abandonaram tudo que tinham para poder seguir a Jesus. O líder deles havia morrido e eles estavam trancados com medo. No próprio episódio, não vamos ler esse texto, mas no próprio episódio, onde Jesus é preso antes da sua crucificação, Pedro nega Jesus quantas vezes? 3 vezes. E nesse episódio, Jesus chega a dizer para Pedro que Pedro nem crente era. Lá no Lucas 22, 31 e 32 vai dizer assim: Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então Pedro, naquele momento ali, onde Jesus já está passando por todo aquele processo, Pedro nega Jesus a 3 vezes. Judas a gente não precisa nem citar, né? Judas foi o discípulo, o filho da perdição, né? Foi um dos discípulos, o único dos discípulos que andou com ele, né? Dentro dos 12 lá, que se perdeu. Hoje ninguém sequer quer pôr o nome de Judas no seu filho, né? O próprio Tomé, como já citamos, né? Jesus apareceu para todos, exceto para Tomé. E aí, lá em João, no capítulo 20, versículos 24 e 25, nós vamos encontrar o seguinte texto: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. A minha intenção nessa noite, meus irmãos, não é ser um anticlímax, né? Virar para vocês e dizer assim: que discípulos terríveis, né? Porque os discípulos também fraquejaram, assim como eu e você somos também discípulos imperfeitos. Mas nós também podemos ver nesses episódios o cuidado de Deus para com cada um deles. Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, Jesus aparece para ele e pergunta para ele 3 vezes também: Pedro, você me ama? Então Jesus, ele conhecia cada um dos seus discípulos e a necessidade de cada um deles. Ou vocês acham que Jesus apareceu para todos e deixou Tomé de fora à toa? E aí quando ele aparece diante de Tomé, o que ele faz? Está aqui, Tomé, vem cá. Então Cristo, ele também, apesar de conhecer quão falhos os discípulos eram, ele também cuidou de cada um deles de forma especial. E para a gente entender melhor esse contexto de como foi o sentimento daqueles discípulos naquele instante, eu quero que você abra, nós vamos fazer uma leitura agora um pouquinho mais extensa, que aí eu quero meditar com os irmãos na passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que está lá em Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 até o versículo 32.
Lucas 24, vamos ler lá do versículo 13 até o 32. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os seus rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção para Israel. E hoje é o 3º dia que isso tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram o que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amém, meus irmãos? Baseado nesse texto, eu queria compartilhar com os irmãos, o que eu e você podemos entender e aprender sobre o poder da ressurreição de Cristo. Porque, como falei anteriormente, Jesus havia falado para eles diversas vezes que o Filho do Homem haveria de morrer, de ressuscitar no 3º dia. Eles eram judeus, conhecedores da lei, conhecedores dos profetas. E aí acontece tudo aquilo e eles se encontram frustrados, desencorajados, com medo, trancados dentro de casa. E esse texto ilustra bem tudo isso. Mas à medida com que eu entendo o poder da ressurreição de Cristo, eu sou encorajado a ter esperança. Os discípulos só compreenderam verdadeiramente a obra de Cristo quando eles viram Cristo ressurreto. Sabe, quando Deus virou para Tomé e falou assim: Tomé, toca aqui. Pedro, você me ama? Porque até então eles se encontravam confusos. A expectativa deles era uma, e o que Deus estava fazendo
que Jesus estava fazendo era outra coisa. E aí, à medida com que eles veem Jesus ressurreto, a esperança deles é renovada. À medida com que eu entendo o poder da ressurreição de Cristo, eu não preciso mais ter medo. Vocês lembram que eles estavam trancados com medo dos judeus? Quando a gente pega esse recorte, a gente vê discípulos amedrontados. Mas e depois que eles têm essa experiência de ver Cristo ressurreto? Quem são esses discípulos durante a sua vida? Todos eles não pensaram duas vezes antes de entregar a sua vida por aquele que os amou e se entregou por eles. Hoje, nos nossos dias, é muito comum as pessoas terem medo de morrer, né? E até crente. Quando a gente está diante da dificuldade, a gente tem tanta expectativa sobre o nosso respeito. Às vezes, o nosso emprego, a gente não tem ele mais. A gente confia tanto na nossa força. A gente confia tanto na nossa capacidade, meus irmãos, que nem o descanso a gente guarda mais, hoje em dia. Sabe o dia do Senhor? A gente não guarda mais. Porque a gente precisa trabalhar, pagar as contas, não é isso? E a gente não confia. A gente tem tanto medo de passar fome, passar necessidade, que a gente trabalha igual um louco. E aí eu começo a comparar se às vezes a nossa expectativa como discípulos de Jesus também não está distante do plano dele para nós. Porque assim como eu falei que aqueles discípulos estavam com certas expectativas a respeito de um líder para esse mundo, né? Um líder que governaria sobre eles nesse mundo enquanto um rei, né? Apenas desse mundo. E às vezes, olhando para a minha vida e vendo, né, o quão corrido é, e o quanto a gente confia na força do nosso braço, o quanto a gente confia no nosso intelecto, né, a gente se acha esperto demais, até que a gente toma uma rasteira. E não é uma rasteira, às vezes desastrosa, não, é uma decisão errada que a gente toma. Porque a gente é tão autoconfiante, e aí a gente tem tanto medo, né? Que a gente fica criando essas defesas, a gente confia em nós mesmos. Mas à medida com que a gente entende a ressurreição de Cristo, a gente para de olhar simplesmente para a nossa vida, para os nossos problemas, e passa a ver a nossa vida sob uma perspectiva eterna. Aqueles discípulos não tinham medo de morrer. Jesus havia aparecido na frente deles, com o corpo ressurreto. Eles sabiam o que eles poderiam esperar. Nenhum deles hesitou morrer por Cristo Jesus. Só que no mesmo texto que a gente leu lá que Tomé precisou crer, quando Cristo aparece para ele diz também algo para Tomé. Felizes são aqueles que não viram e creram. Muitas das vezes o nosso medo, né, seja medo de morrer, seja medo de perder o trabalho, seja medo de não ter dinheiro para pagar a conta no final do ano, faz com que a gente tome decisões e viva uma vida debaixo do medo. Eu gosto muito daquele texto, já compartilhei algumas vezes com os irmãos, né? Por que vocês andam ansiosos? Os pássaros não semeiam e assim o Senhor dá eles de comer. Os lírios do campo, o Senhor veste eles, que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. E aí ele vai lá e diz para nós: busquem primeiro o reino de Deus. E hoje a gente vive uma vida de correr atrás das demais coisas. E se der tempo, se der eu apareço. Tá bom, Deus? E nós precisamos ter essa convicção, abandonar esse medo, porque nós cremos num Deus que ressuscitou, que venceu a morte. Uma vez que eu entendo também a ressurreição de Cristo, o meu entendimento é aberto.
Não foi isso que os discípulos ali no caminho de Emaús falaram? Falavam, né? Que nos cita ali na descrição desse texto, né? Que a medida com que Jesus ali se assentou, partiu o pão com eles, o entendimento deles foi aberto, né? E a exposição ali às Escrituras. E quantas vezes nós não estamos perecendo? A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Quantas vezes a gente despreza a leitura da Bíblia e nós estamos perecendo? À medida com que eu entendo o poder da ressurreição de Cristo, o meu coração queima ao ouvir a voz dele. Mas eu só posso ouvir a voz dele se eu cultivar um relacionamento íntimo com ele. Discípulos com o coração queimando, né? É um privilégio daquele que se relaciona com ele, aquele que se coloca diante da palavra dele para poder meditar na Bíblia. E aí nós precisamos, meus irmãos, entender em tudo isso que nós não podemos ser discípulos sem ele. Nós somos discípulos de quem? De Cristo. Então, sem Cristo, nós andamos confusos, desesperançosos, perdidos. E aí eu fico pensando, se nós, cristãos, crentes em Jesus, discípulos dele, já passamos tanta dificuldade, tendo ele do nosso lado, imagina as pessoas que não creem em Jesus. Nós precisamos nos compadecer desse povo só. Porque na vida nós temos muitas aflições, mas nós temos Cristo ao nosso lado. E Ele cuida de cada um de nós, individualmente. Ele cuida de cada um de nós na nossa peculiaridade. E nós precisamos realmente entender o poder e viver do poder da ressurreição de Cristo, porque assim como aqueles discípulos, né, eu repito, eu e você também somos falhos, mas nós não podemos permanecer indiferentes, apáticos diante das sagradas Escrituras, daquilo que Cristo nos chama a ser. E aí Cristo permanece com aquele povo durante 40 dias, ensinando, porque até então ele precisou de repetir várias coisas que ele já havia falado para aqueles discípulos. E ao nos depararmos, né, com a realidade da ressurreição, quando eles tocaram em Jesus, viram aquele corpo glorioso, eles não temeram mais quanto a sua vida. Nós estamos num ano onde temos meditado muito no discipulado, né? Nós já sabemos de cor que nós temos que ir. Eu já tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos a necessidade que precisamos também ensinar. O ensino é importante. Mas aí quando eu olho para o trecho que vai dizer lá de Mateus 28, dos versos 19 a 20, né? Que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glórias a Deus, porque nós temos o nosso Deus ao nosso lado, caminhando conosco, né? E lá em João, capítulo 14, do 25 ao 27, vai dizer o seguinte: Jesus falando a seus discípulos, né? Tudo isso que lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. Meus irmãos, foi necessário que Cristo voltasse
aos céus. Mas nós precisamos nos lembrar que Ele vai voltar. E isso deve gerar uma expectativa no nosso coração. Porque, por mais que uns achem que Ele vai voltar em breve, outros acham que não é tão breve assim. Mas Ele está voltando para um monte de gente aí a todo instante. Tem gente morrendo todos os dias. E não é só idoso, não. Então Cristo vai voltar. E Ele pode voltar para mim e para você a qualquer momento. Mas essa deve ser a nossa expectativa, o nosso anseio. Porque, como eu disse, existem pessoas que precisam passar pelas mesmas dificuldades que a gente passa. Mas elas não têm Jesus. E nós, como discípulos de Cristo, mesmo imperfeitos, apesar de nós, porque, pensem bem, mesmo Jesus olhando para Pedro e falando que ele precisava se converter, quantas coisas Pedro já tinha feito no nome de Jesus? Quantas maravilhas eles tinham visto? E não é da nossa capacidade, porque eu falei já sobre quanto nós confiamos naquilo que nós somos capazes de fazer. Não é porque nós somos capazes, não é porque nós somos perfeitos, mas é porque nós somos discípulos dele. Porque ele se preocupa com nós, mas ele também tem uma missão para cada um de nós. E apesar das nossas imperfeições, que eu e você possamos nos achar fiéis, que nós possamos cumprir a nossa carreira como discípulos, e que tenhamos essa convicção, por mais que pareça óbvio, sem Jesus não dá. Por mais que pareça óbvio, mas as nossas atitudes dizem completamente diferente, A gente está sempre batendo a cabeça. A gente só desiste quando a gente já bateu a cabeça diversas vezes. Mas que nós possamos entender e viver na dependência de Jesus, sob a direção, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você pode curvar sua cabeça. Quero convidar você a meditar sobre tudo que nós falamos aqui nessa noite. Meus irmãos, se nós não vivermos sob o poder da ressurreição de Cristo Jesus, como nós lemos, a nossa fé é vã. Aquilo que a gente diz com as nossas palavras, crer, é uma mentira. Será que nós estamos, como crentes, preparados para a volta de Cristo? Ou a gente vive a nossa vida conforme o nosso querer, a nossa vontade? A gente só se direciona a Deus quando a gente se vê no fundo do poço, pedindo para Ele resolver o problema que Ele nunca planejou para nós, mas que com as nossas próprias mãos, com a nossa incredulidade, nossa confiança, a nossa capacidade, aquilo que a gente pode fazer, porque a gente sabe fazer bastante coisa, Que eu e você entendamos nessa noite que precisamos de Jesus. Que a nossa esperança seja renovada, que o nosso entendimento seja aberto, nosso coração possa queimar de amor pelo nosso Deus. E por causa disso nós não precisamos mais ter medo do que vai nos ver acontecer. Nós não precisamos ter medo se vai faltar o que nós precisamos para comer. Nós não precisamos ter medo se vamos ter que vestir. Nós não precisamos ter medo quanto à nossa própria vida. Porque nós sabemos que estamos em Cristo Jesus. Através da ressurreição dele, nós nos reconciliamos com ele. Quero convidar você a cantar mais uma vez comigo a canção que vai dizer que porque Ele vive, mas preste bem atenção
na letra dessa canção, porque muitas das vezes nós cantamos, né? Mas sequer pensamos naquilo que nós estamos cantando. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
moçada nova de Deus, dê um amém bem forte. Que nós tenhamos as nossas esperanças renovadas. Que todo medo possa se afastar de nós. E que vivamos com confiança o Evangelho de Cristo. O poder da ressurreição de Jesus. E que as outras pessoas que ainda não têm Jesus possam ver em nós verdadeiros discípulos. Que possamos, meus irmãos, testemunhar. A nossa fé não é vã. A nossa pregação não é vã. E através da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, que as pessoas que estão lá fora precisam conhecer, poderão também ter essa paz que eu e você temos nessa noite, de poder reconhecer que Cristo está conosco. O Espírito Santo de Deus está com cada um de nós, nos instruindo até o dia de Cristo. Bem, vamos orar mais uma vez. Pai, nessa noite, Pai, eu coloco a vida de cada um aqui dos teus servos. Coloco a minha vida diante do teu altar. Que possamos, Pai, ansiar a tua volta. Mas enquanto, Pai, o Senhor não volta, nós possamos testemunhar do teu Evangelho, capacitados pelo teu Santo Espírito, porque a obra não é nossa. Não somos nós que convencemos pessoas, Pai, mas é o teu Santo Espírito. Mas que cada um aqui, Pai, dos teus discípulos nessa noite possa aceitar o chamado, Pai, de testemunhar. Que sejamos obedientes, Pai, ao teu chamado. E possamos levar essa paz que excede todo o entendimento dessas pessoas que se encontram aflitas, desesperançosas e precisam do Senhor, Pai. Mas que o Senhor também possa achar em cada um de nós, Pai, verdadeiros servos do Senhor. Que o nosso medo não seja a morte, que o nosso medo não seja passar por tribulações, mas sim de ter uma vida, Pai, contrária à tua vontade. Que possamos, Pai, confiar no Senhor e somente no Senhor. Nós queremos nessa noite, Pai, nos despojar de nós mesmos, da nossa autoconfiança, da nossa capacidade, do nosso bom salário, da nossa eloquência na fala. Nós queremos nos despojar, Pai, da casa que nós possuímos, do carro que nós temos, de tudo que tem nos impedido de confiar verdadeiramente no Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta, Pai. Que o teu Santo Espírito, Pai, venha trabalhar o nosso caráter e que vivamos, Pai, sob o poder. Que vivamos sob o poder da tua ressurreição e que não façamos vã o teu sacrifício por nós, Pai. Que através das nossas vidas possamos declarar o quanto amamos o Senhor, que não sejam palavras, mas a nossa vida entregue na tua obra, que seja a nossa vida, seja no nosso trabalho, no nosso ambiente de estudos, Pai, testemunhando do Senhor, até o dia que o Senhor volte, para a honra e glória do teu santo nome. No nome de Jesus que oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nós, e confiantes, Pai, que aquilo ainda que o Senhor tem para fazer, Pai, nós aguardamos ansiosamente, Pai, pela tua obra, para que a tua obra seja completa em nós também. No nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos,